eu por acaso esquecer de alguma coisa, aí vocês me falam aí, e aí eu vou ajustando, tá bom? Bem, meus, meus queridos alunos, né? Vamos aí continuar com o assunto de funções nitrogenadas, tá? E falta concluir com algumas funções, né? As principais são nitrocomposto e nitrilas. Eu não sei se nesse material tem isonitrilas. Se não tiver, depois eu pego um outro material e mostro para vocês. Acontece, não tem problema não, tá? Mas aí a gente vai tentar finalizar essa parte, pelo menos com as funções, as funções nitrogenadas principais. Nós já vimos amina e amida, tá? Agora vamos para os compostos, certo? Nitrocomposto. Se vocês, para quem olhou lá a sala Google, viu que Titio está sendo uma pessoa assim, fora do normal, espetacular, porque você tem lá a aula gravada, você tem lá os prints dessa apresentação, você tem os rascunhos dos exemplos que eu faço, né, para vocês, fora a questão de exercício. Então, você tem um largo material aí para você usufruir da melhor forma possível, né? Além de ter a possibilidade de vocês tirarem dúvida comigo. Não tiram, não, né? Ninguém manda mensagem para tirar dúvida com o tio, não. Eu fico muito triste, mas a gente sabe que às vezes a correria não deixa, tá certo? Willa, tu que entrasse agora, eu enviei o link da chamada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos ver aí nitrocompostos, né? Nitrocompostos. Então são substâncias, são compostos que possuem o grupo funcional NO2, né? Determinado, né? Denominado de nitro, certo? Então sempre você vai ter o NO2 ligado aí ao composto. Mas esse NO2, professor, é derivado de quê? Vamos lá, vou mostrar para vocês agora. Cadê? Aqui. Então vamos lá. Nitrocomposto. Então como é que esse nitrocomposto ele surge? De onde aparece esse radical nitro aí, certo? Então ele deriva do ácido nítrico. Eu tenho um HNO3. O HNO3 é o ácido nítrico, tá? Ácido nítrico. Então, o que é que acontece para que esse ácido nítrico ele se transforme no nitrocomposto? Esse composto, certo? Ele vai ter, é, a partir da reação química, né, com outra substância, tá? A partir de uma reação química. Estou mostrando só o que acontece no ácido nítrico, mas a reação é do ácido nítrico com um outro é, composto orgânico. Primeiro eu vou mostrar só o que acontece no ácido, depois eu vou mostrar a reação do ácido com um hidrocarboneto, por exemplo, tá? Então, na verdade, o que acontece com HNO3 é que eu tenho essa estrutura aqui. Eu tenho nitrogênio, aí eu tenho cinco ligações. Uma, ó, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco ligações do nitrogênio. O que é que acontece? Bem, o nitrogênio tem 5, para chegar a 8 ele precisa de 3. Isso a gente sabe que como eu tenho uma molécula, é uma ligação covalente. Então eu tenho o primeiro o oxigênio é da família 6A, o nitrogênio da família 5A. Então eu tenho o oxigênio com 6. E aí ele faz a ligação covalente. Esse oxigênio que tinha 6 com 2 que ele compartilhou fica com 8. O nitrogênio que tinha 5 com 2 ficou com 7.
mas ainda eu tenho que colocar dois oxigênios pela fórmula, né? Por essa fórmula, eu tenho que colocar ainda nessa molécula dois oxigênios e um hidrogênio. Então, o próximo átomo que vai entrar é outro oxigênio, também com 6, certo? Faço uma ligação covalente agora com o outro nitrogênio. Sendo assim, esse nitrogênio que está centralizado, ele está aí com 8 elétrons. Ele tinha 5, compartilhou 3, ficou com 8. Então, ele está estabilizado. O oxigênio da direita está com 8, também está estabilizado. Mas esse oxigênio da esquerda não está com 8, ele está com 7. Precisa de mais um. Aí eu vou e adiciono o hidrogênio, que só tem um elemento. Um elétron, aliás. Certo? Aí todo mundo está estabilizado. Todos estão estabilizados. Só que eu não quero o HNO2. A minha molécula é HNO3. Aí vem um outro tipo de ligação covalente que vocês viram lá no primeiro ano, que diz o seguinte: quando um átomo ele está estável com todos os elétrons possíveis, de acordo com a regra do octeto, e ele precisa adicionar mais um elemento químico, certo? A forma que ele tem de compartilhamento é compartilhar uma ligação do tipo dativa, né? Eu tenho um oxigênio próximo ao elemento central que tem 6 elétrons, e para deixar ele estabilizado, ligado à molécula, eu faço uma ligação covalente do tipo dativa, no qual um par de elétrons do elemento estável vai ser compartilhado com outro elemento para ter uma estabilização maior. Com isso, essa molécula aí, essa fórmula eletrônica vai ter a seguinte fórmula estrutural. Vai ter H traço O traço N, dupla O, dativa O. Aí já serve até como revisão de ligações químicas, né? Ligações covalentes, lá que vocês viram no primeiro ano. Então, essa é a estrutura. Pegando essa estrutura e simplificando, eu vou até botar uma setinha para você saber o que é que eu tô, a ordem que eu estou fazendo. Então, para você organizar isso de maneira mais coerente, eu posso colocar o seguinte: nitrogênio, dupla O, dativa O, tracinho HO, né? Tracinho HO. Isso significa dizer o quê? Que esse meu ácido nítrico, que é essa molécula que você está vendo aqui, ela vai sofrer uma ruptura, certo? Uma quebra exatamente aqui, ó. Uma ruptura aqui. E ao ter essa ruptura, certo? Ao ter essa quebra, vai acontecer o seguinte, ó. Vou botar aqui. Ao ter essa quebra, vai acontecer o seguinte: vai liberar um OH, certo? Vai liberar um H, mas o que restou? Só restou NO2. Então, o NO2, que é o nitro, que é justamente esse nitro que vai ser compartilhado, que vai interagir com o, a molécula do composto do hidrocarboneto. Alguma pergunta até aí o que eu fiz? Isso eu só estou mostrando para vocês o que é que acontece com a molécula de ácido nítrico. Quando eu for mostrar agora o próximo, a relação do ácido nítrico com o hidrocarboneto, eu não vou mostrar todo esse passo a passo, eu já vou mostrar acontecendo, reagindo o ácido nítrico e dando origem a essa parte final. Tem como fazer uma bateria com esse ácido? Fazer o quê, mas Uma é? bateria? Com Pega ácido esse nítrico? ácido, sim, e Sim, bota uma sim, base. entendi, entendi. Tem sim, tem sim. Tá? Vocês viram eletroquímica no ano passado? Ih, rapaz, acho que sim, hein? A parte de pilhas e baterias Sim, e sim, sim. eletrólitos. Pronto. Então, naquela parte lá de eletroquímica,
você vê a possibilidade justamente de você ter a construção de uma pilha ou de uma bateria. Geralmente não usam ácido nítrico, não, mas geralmente usa ácido sulfúrico. Por que o ácido sulfúrico? Porque ele é mais oleoso, certo? Então, com o aquecimento, que geralmente a bateria, por estar produzindo eletricidade, né, acaba tendo perda de energia, né, de elétrons na forma de calor, perda de energia na forma de calor. Então, se fosse ácido nítrico, você teria uma evaporação, certo? Desse ácido, de parte desse ácido. Enquanto que, se for ácido sulfúrico, que geralmente é o mais usado, como ele é mais oleoso, significa que o ponto de ebulição dele é mais alto. Então, você não tem tanta perda assim de evaporação do ácido da bateria. Até mesmo porque ela é hermeticamente fechada. Mas se ela não fosse hermeticamente fechada e você tivesse um ácido lá em que ele passasse do estado líquido para o estado de vapor, quer dizer, ele evaporasse e, com aquecimento, ele ia ter uma pressão maior dentro da bateria. E aí ela ia inchar e talvez explodir. Não pelo uso excessivo, pelo uso de forma errada, como acontece com o celular, mas ia acontecer porque ela ia produzir vapor do ácido que tinha lá dentro e a pressão iria aumentar e, consequentemente, a tendência era explodir. Tá entendendo? É por isso que usam nas baterias de carro, por exemplo, né? Ou utilizam como fonte de meio, né? Meio de troca de íons, o ácido sulfúrico e não o ácido nítrico. Mas, professor, mesmo assim, se fosse uma bateria convencional, eu poderia montar ela como a pilha de Daniel, né? Como a pilha de Daniel. Eu poderia montar uma pilha de Daniel utilizando o ácido nítrico? Pode sim. Eu acho que o ano passado, quando o professor estava explicando para vocês a questão de pilhas, eu acho que antes de mostrar a pilha de Daniel, ele mostrou um experimento em que você tinha chapas de zinco e de cobre, né? Chapas de zinco e de cobre, em que entre uma chapa e outra tinha uma estopa molhada com ácido, que servia de condutor, e ali foi a primeira pilha sugerida, né, proposta pelo cientista lá que descobriu. Não sei se vocês viram isso aí. E é justamente esse tipo de pilha que você consegue montar com ácido nítrico, ou então com ácido sulfúrico, ou com ácido qualquer, desde que ele não tenha uma instabilidade tão alta. Porque aí você poderia dizer, professor, então eu posso usar qualquer ácido? Pode. Mas, tipo, se você fosse usar o ácido clorídrico, dava certo? Com certeza não. Por que não? A pilha não ia funcionar? Ia funcionar. Só que o ácido clorídrico, ele é muito volátil. Tanto que, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver na internet, né? Ou se você já, em alguma escola, você já visualizaram o professor fazendo esse tipo utilizando esse tipo de substância. Mas, quando você abre um recipiente de ácido clorídrico, tá? Puro, certo? Ele PA, assim que você abre, começa a sair uma fumaça branca. Essa fumaça branca é justamente o ácido clorídrico na forma de vapor. Porque ele é tão sensível à temperatura, quer dizer, ele tem um ponto de evaporação baixo, e quando você abre, só o fato de você abrir, ele já se transforma, ele é volátil, né? Como ele é volátil, ele já começa a evaporar. É tipo acetona, né? Claro que são substâncias totalmente diferentes. Um é ácido, o outro é uma função orgânica, né? Oxigenada. Mas a acetona também tem um ponto de ebulição baixo. Quando você abre a acetona, você já sente logo o cheiro que ela começa a evaporar, né? Ela é volátil, assim como o ácido clorídrico. Por isso que seria um ácido não recomendado para fazer uma pilha. Alguma dúvida mais sobre isso? Não? Então vamos lá, vou continuar, tá? Mas aí nesse caso vocês viram só o fato do que acontece no ácido nítrico. Vamos ver agora a reação, tá? De um composto orgânico, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? De um composto orgânico, de um hidrocarboneto com o ácido nítrico. O que é que vai acontecer? Vamos ver, vamos ver.
Então, nitro composto, certo? Vamos pegar aqui, exemplo 1, tá? Eu tenho o CH4, que é o gás metano, né? Que vai reagir com o ácido nítrico, HNO3. Olha o que é que vai acontecer quando esses dois camaradas se unem. No CH4 vai acontecer o seguinte: vai um hidrogênio, ele vai ser eliminado. Ele vai ficar assim, ó, CH3. Eu vou botar o passo a passo para vocês entenderem. H, certo? Mais. E o ácido nítrico? Vai acontecer o que com o ácido nítrico? Lembra a formação que eu mostrei? Olha o que é que sobrou no final, ó. Hidroxila, né? E NO2. Então, é justamente isso que vai acontecer. Separando aqui naquele processo anterior, você vai ter aqui a hidroxila, o NO2 e a hidroxila. Olha que massa o que é que vai acontecer aqui. No processo, vai ter a ruptura, a quebra da ligação da saída de um hidrogênio do gás metano, né, do hidrocarboneto. Vai ter aqui a quebra, a ruptura da hidroxila com o, o radical nitro, certo? NO2. E vai haver esta união aqui, gente, ó. Vai haver essa união aqui. O que é que vai ser formado? Água. Água. Eles dois de cima vão se unir, porque vai ficar uma ligação livre, certo? Eles dois de cima vão se unir, os dois de baixo vão se unir. Os de cima, quando se unem, formam o nitrocomposto. Vai formar CH3NO2 mais, e o subproduto que vai acontecer vai ser H2O. Ou seja, a reação de um hidrocarboneto com o ácido nítrico vai ser um processo de desidratação. Nesse processo de desidratação, tá? Nesse processo de desidratação, você vai ter aí a formação do nitrocomposto, tá? Mais, como subproduto, mais água. E como eu vou pegar esse nitrocomposto e como é que eu vou nomeá-lo? Como é que eu vou colocar o nome? Bem, para você saber colocar o nome do nitrocomposto, certo? Você coloca a palavra nitro mais o nome do hidrocarboneto. Certo? Nitro mais o nome do carboneto. Então, eu tenho NO2? Tem nitro. Se um carbono, qual é o hidrocarboneto que só tem um carbono? Met mais An mais O, metano. Então vai ser o nitrometano. Essa vai ser a nomenclatura desse composto CH3NO2. Alguma pergunta, pessoal? Tudo ok? Beleza. Vou pegar então outro. Exemplo 1, vou pegar o exemplo 2. Certo? Eu vou fazer mais direto essa, tá? Vou fazer mais direto. Então eu tenho aqui, ó, CH3, CH3 mais o ácido nítrico, né? HNO3. O que é que vai acontecer? Um nitrogênio de um lado ou do outro, ele vai ser eliminado. Então você tem CH3, CH2, hidrogênio. Mais o ácido nítrico vai ficar NO2, OH.
Com isso, o de baixo vai se unir formando água e o de cima vai se unir formando o nitrocomposto, certo? Então vai gerar o quê? Vai gerar aqui CH3, CH2, NO2 mais H2O. Ok? E como seria o nome desse nitrocomposto? Tem um nitrogênio, tem dois carbonos com ligações simples, Et mais An mais O, então o nome dele vai ser nitroetano. Nitroetano é esse composto aqui. Perguntas? Terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, CH3, CH2CH3 mais ácido nítrico. Opa. Eu vou ter que adiantar uma observação do conteúdo que a gente vai ver mais na frente, que são reações orgânicas, tá? Aí, porque quando eu for montar essa estrutura, por exemplo, eu vou colocar um hidrogênio livre para poder reagir com ácido nítrico, tá certo? Eu tenho aqui CH3, CH embaixo, CH3 mais NO2 OH. Aí você pode dizer, sim, eu vou só finalizar e eu faço a observação. Aqui o que é que vai acontecer? Ó? Vai unir a parte de baixo, certo? Que vai formar água, e vai unir a parte de cima, que vai formar o nitrocomposto. E aí você vai ter o seguinte composto: CH3, CHNO2, CH3 mais H2O, certo? Como eu tenho a partir de três carbonos, eu sou obrigado a numerar. Um, dois, três. E o nome do composto, como o nitro está no carbono 2, eu vou dizer que é 2-nitro. Como são três carbonos, prop mais An mais O, propano. 2-nitropropano. Aí é onde está a observação que eu vou fazer. Você poderia dizer, professor, eu poderia ter retirado o hidrogênio ao invés do carbono do meio. Eu poderia tirar das extremidades. Aí é onde está a questão que a gente vai entender melhor lá no assunto sobre reações orgânicas. Você não poderia, pelo menos a prioridade, é não tirar das extremidades. A prioridade é tirar do carbono mais interno. Por quê? Porque lá, quando você chegar em reações orgânicas, vai ter uma regrinha chamada de regra de Markovnikov. É um russo, né? Que chegou nesse consenso através de pesquisas e de experimentos. Então, Markovnikov, ele fala que toda reação com um composto, né? Um ácido, ou uma outra substância, mas com um íon oxigenado, seja ácido nítrico, seja ácido sulfúrico, seja ácido fosfórico, mas quando o ânion, né, a parte negativa da molécula, ela é oxigenada, você tem que seguir essa regra, é a regra de Markovnikov.
diz que o radical que vai se unir ao hidrocarboneto, ele não pode ir para as extremidades. A prioridade é ele se ligar, né? Ele forçar a saída do hidrogênio com menor quantidade, ou do carbono, ele vai sempre para o carbono, com menor quantidade na molécula. Então, se o das extremidades, no propano, ele tem 3 hidrogênios, e o carbono central ele tem 2, então o NO2 ele não vai para tirar um hidrogênio de quem tem 3. Ele vai para o hidrogênio daquele carbono que só tem 2, que tem uma menor quantidade. Deu para entender isso aí? Pessoal, deu para entender? Deu sim. Deu? Sim. Pronto, beleza, maravilha. Então, eu vou mostrar um quarto exemplo, só que eu vou mostrar com um composto de cadeia fechada, tá? Então, eu vou pegar aqui o quarto exemplo e vou dizer o seguinte, ó, o benzeno, tá? Mais ácido nítrico. O que é que vai acontecer? O processo é o mesmo. A gente sabe que o anel benzeno, né? O benzeno ele tem um hidrogênio em cada extremidade. Então, eu vou pegar aqui um hidrogênio, qualquer um lugar, que eu tenho um benzeno, tá? Um hidrogênio. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou unir com o ácido nítrico, que ele vai ter o NO2OH, e vai acontecer o que eu já mostrei para vocês. O de baixo vai se unir e o de cima vai se unir. Vai formar o quê? Vai formar aqui o anel benzeno com o nitro na posição do hidrogênio que você tirou, mais água. Certo? Aí, como é que vai ficar a nomenclatura? Aqui, como só tem um nitro, você não precisa de colocar a posição. Então, ele vai ser só nitro. Aí, como é o nome da cadeia principal? Eu disse hidrocarboneto. A nomenclatura é nitro, mais o nome do hidrocarboneto. Não é o nome do radical. Se fosse o nome do radical, era fenil. Como é hidrocarboneto, é benzeno. Então, nitro, benzeno. Certo? Nitrobenzeno. E tem uma outra situação. Vou mostrar aqui um quinto exemplo. Eu teria o benzeno. Deixa eu apagar isso aqui. Teria o benzeno, só que eu não vou colocar uma molécula de ácido nítrico. Eu vou colocar aqui 3 moléculas de ácido nítrico. Então, com 3 moléculas de ácido nítrico, certo? Com 3 moléculas de ácido nítrico, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de substituir 3 hidrogênios, tá? Então, como é que vai fazer? Eu vou botar direto, tá, pessoal? Porque essas reações eu só vou explicar direitinho mais na frente. Aí eu faço passo a passo, um de cada vez. Como eu estou mostrando, a intenção é pegar o nome do produto, então eu vou fazer de maneira mais direta. Então, eu vou ter aqui o anel benzeno, e vou ter aqui NO2, NO2 e NO2. Mas se entrou 3 ácidos,
sai 3 águas. Então, 3H2O. Certo? E o nome do composto? Você começa, certo? Do mais próximo, ó, 1, e vai na sequência, ou de um lado ou do outro. 2, 3, 4, 5, 6. E aí seria como? Seria 1, 3, 5, tri, nitro, benzeno. 1, 3, 5, trinitro, benzeno. Perguntas? Ok. Último exemplo, eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar o tolueno, que é o benzeno com CH3. Quando ele reage com o HNO2, NO3, você vai ter aqui o CH3, o tolueno, o hidrogênio, mais NO2OH. Vai aqui formar água e a parte de cima, né? Vai formar o outro composto. E vai formar o quê? Vai formar aqui, certo? Vai ser o anel benzeno, que vai ser aqui CH3, com o NO2, mais água. Aí você pode dizer, professor, esse NO2 eu poderia colocar em qualquer posição? Não, não poderia colocar em qualquer posição. Por que eu não poderia colocar em qualquer posição? Que na verdade eu tenho que consertar, justamente porque eu não posso colocar em qualquer posição, então eu tenho que consertar. Isso, Ju. Se encaixa justamente aonde o nitrogênio ele vai sair. O hidrogênio. O hidrogênio onde ele sai, aí é justamente onde ele se encaixa. Deixa eu ajeitar o outro lado. Pronto. Agora tá certo. Agora o que eu vou falar faz sentido. Então, o que é que acontece? Quando você vai ver isso mais na frente. Claro que eu vou explicar mais detalhadamente lá na frente. Quando você tem um anel benzeno e uma substância, por exemplo, o ligante é o CH3, como tem outras substâncias, por exemplo, pH3, pode ser um cloro, pode ser uma hidroxila, tem os ligantes específicos. Quando forem esses ligantes específicos, o que é que vai acontecer? Quem vai entrar pode entrar na posição orto, que é um 2, meta ou para. Orto, desculpa, orto, meta, para não. Orto, que são os dois do lado, e para, que é o de baixo. Orto, para, certo? Isso é o que a gente chama de
posicionamento, as dirigências, certo? Você vai ter a possibilidade de ter orto para dirigente. Eu vou mostrar para vocês mais na frente. E quando você tem, por exemplo, NO2, que no lugar do CH3 estaria NO2, ou SO3, certo? Ou PO3, ou uma outra substância que tem um ânion com oxigênio, que não é hidroxila, aí a única posição que ele pode ocupar é a posição meta. Mas orto para dirigente eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Estou só adiantando isso para vocês, tá bom? Mas o nome desse composto que foi formado, certo? Ele vai ser o um, não, desculpa. Você vai numerar, né? 1, 2. Então ele vai ser 2 nitrotolueno. 2 nitrotolueno. Também poderia ser chamado de ortonitrotolueno. Poderia ter essa nomenclatura. Tá certo? E aí, o composto que eu quero mostrar agora vai ser o composto que é um dos principais representantes dos nitrocompostos, tá? Vai ser o tolueno, mais 3 moléculas de ácido nítrico. Eu vou colocar direto, tá? Então, o NO2, onde é que ele vai ser substituído? Nas posições orto e na posição par. Vai ser substituído nesses locais que você tem em vermelho. Vai sair hidrogênio e vai entrar o nitro, né? Então vai formar o quê, ó? CH3. E aí você tem o NO2, o NO2 e o NO2. Mais 3 moléculas de H2O. E como é o nome desse camarada aqui? Certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quais são as posições do nitro? 2, 4, 6, são 3. Trinitrotolueno. Ou seja, o tão conhecido como TNT. Trinitrotolueno. Já escutaram falar do TNT? Não é aquele TNT tecido, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. O pessoal compra aquele tecido fininho, furadinho, para fazer, às vezes, colocar em feira de ciências e tal. Isso, o TNT é o explosivo, certo? É o explosivo. É o trinitrotolueno. Então, para se produzir o trinitrotolueno, a gente usa a substância química tolueno com ácido sulfúrico e vai produzir o trinitrotolueno, né? Aí, claro, a partir dessa substância, com a reação química e com a mistura, ele vai se solidificando e forma aquela pasta que é justamente responsável para fazer a banana de dinamite, né? TNT. Alguma pergunta? Tudo ok? Beleza, então vamos lá. Voltando lá para a nossa apresentação. Então ele tem aí a nomenclatura oficial, né? Como eu já disse,
Eu mostrei lá que você tinha a possibilidade aí de ligação. Essa ligação que está aqui está completamente errada, certo? Essa ligação que ele bota aqui, essa tripla ligação, certo? Ela está completamente errada aí, porque você não tem como ter essa tripla ligação. Na verdade, são duas ligações, tá certo? Que vai acontecer. Na verdade, a gente tem essa situação onde eu mostrei para vocês, né, que teria o OH, em que você tem o N dupla O dativa O. Essa ligação livre daqui, ó, que é quem vai se ligar ao carbono, ela não pode ir lá para o outro lado formar uma tripla, não. Tá certo? Então, isso aqui tá errado. Tá certo? Tá errado. Isso não existe, não. É essa que eu botei aqui embaixo. Na verdade, essa estrutura, ela deveria ser assim, tá? Seria N dupla O dativa O. Até mesmo porque o oxigênio, ele é da família 6A, certo? Deixa eu apagar e botar do outro lado. Então ficaria aqui N dupla O dativa O. Essa é a estrutura correta, tá bom? Porque o oxigênio, ele não faz três ligações com o nitrogênio, não. O oxigênio é da família 6A, ele precisa de dois para ficar estável. Ele não vai compartilhar três, não. Loucura da bexiga. Ele não vai compartilhar três, ele compartilha dois, certo? Por isso que esse que eu risquei de verde aí, tá errado, certo? Eu vou até fazer um print aqui, se eu for receber, você receber de forma correta. Então aí você tem como exemplo a nomenclatura, né? Nitro mais o nome de hidrocarboneto, tá certo? Como eu tinha dito para vocês. Ou nitro mais prefixo, infixo e O. Só que prefixo mais infixo mais O é hidrocarboneto, tá bom? Então, aí você tem os exemplos: nitrometano, nitroetano e um nitro 2-metilpropano. Esse exemplo eu não tinha colocado no outro, tá? Esse exemplo eu não tinha colocado lá. Depois eu volto aqui na questão. Então, eu vou colocar aqui a seguinte situação, né? Oitavo. É como eu tenho um exemplo assim, ó. H3C, CH nitro, CH, oh, CH3, aí aqui, CH3, aí CH2, CH3, certo? Então, quando você vai numerar, você vai aonde? Pela posição em que a extremidade mais próxima do nitro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui fica sendo metil, né? É o metil. Esse de baixo é o metil. E esse aqui é o nitro, certo? Então, como seria a nomenclatura? Aí você, nessa situação, você encara o nitro como sendo um radical qualquer, em ordem alfabética. Então, você vai botar 3,3-dimetil 2 nitro mais 5 carbonos pentano. Então, esse seria o nome desse composto, certo? Porque aí eu tenho na cadeia não só o nitro, mas eu tenho radicais.
Então eu uso nitro como se fosse um outro radical qualquer, e não um grupo funcional. Perguntas? Então, voltando lá. Isso aqui é uma exercício que eu vou passar para vocês depois. Pronto, esse foi o que a gente viu, né? E as características dos nitrocompostos. Os nitrocompostos são substâncias muito polares, tá? Possuem, portanto, elevados pontos de fusão e ebulição. Por que que o nitrocomposto ele é bastante polar? Bem, é só você observar a situação do nitrocomposto. Ó. Ele tem um nitrogênio com dois dupla O da ativa O, certo? Aí aqui, digamos que ele liga um carbono qualquer, certo? Vamos botar um CH3, mas pode ser qualquer parte. Então, se você observar o que acontece, ó, aqui tem muito elétron, aqui é muito negativo. Aqui é da família 5A, tem 3 elétrons, é muito negativo. Esse aqui é muito negativo. Ou seja, essa parte direita, ela é negativa. E, consequente, o carbono e o oxigênio, se uma parte é muito negativa, o outro vai ser o quê? Positiva. Se tem positivo e negativo, tem polos. Se tem polos, a substância ela é sempre polar. Tá certo? É elevado ao ponto de fusão e de ebulição porque ele não evapora facilmente, ele não se liquefaz facilmente. Então, por isso que o ponto de ebulição dele, de fusão, é tão elevado. É preciso aquecer bastante para poder ele fazer essa passagem. Os nitroalcanos mais simples são fluidos, líquidos fluidos, a temperatura e pressão ambiente, tá? Então, tipo, nitrometano, etano, nitrobutano, tá? À medida que o número de carbono aumenta, vão se tornando progressivamente mais viscosos. Ou seja, vai ficando mais espesso. É como o pessoal dizer, vixe, como esse doce de leite é grosso, né? Ou então eu estou fazendo doce de leite, tá só uma aguinha ali, aí quando você está mexendo, está aquecendo, ele está ficando mais viscoso. Então, eita, já está dando ponto, está ficando mais grosso o doce de leite. Não é grosso, é espesso, tá bom? Essa é a palavra mais coerente a se dizer. Os nitroalcanos mais simples, como o nitrometano e nitretano, são pouco solúveis em água. Os demais são praticamente insolúveis. Então, eles se diluem em água, podem ser diluídos em água, só que pouco. Não é de uma quantidade muito grande, não. E os outros não são insolúveis em água, quer dizer, não dissolvem água. Então, são mais densos que a água, quer dizer, quando se mistura com água, geralmente ele fica no fundo do recipiente, certo? Normalmente possui cheiro agradável e não são venenosos. Tá? Então, uma boa parte dos nitrocompostos é que eles não têm essa possibilidade de serem venenosos, tá bom? Um dos derivados aromáticos mais importantes é o nitrobenzeno. É muito usado para fazer o solvente, tá, de outros compostos. Então, ele é usado como solvente. Compostos como dinitrobenzeno e trinitrotolueno são sólidos explosivos, né? Eles explodem aí com contato de chama, com contato de calor, ou com uma descarga elétrica, acabam explodindo, tá certo? E com isso a gente fecha aqui essa parte de nitrocomposto. Deixa eu ver, eu tirei print dessa parte, tirei. Agora eu vou tirar dessa outra para vocês, que eu vou enviar. Pronto. E na próxima aula a gente vai ver essa parte aqui de nitrilo, tá? Esse é o assunto em que a gente vai abordar na nossa próxima aula.